Olá, irmãos e irmãs, domingo 28 de fevereiro, segundo domingo do tempo da Quaresma, uma alegria estarmos juntos para refletir a palavra de Deus. Você deve estar notando que hoje a homilia dominical já está entrando um tanto quanto mais cedo, já no sábado, por volta de 4h30 da tarde. Nós vamos tentar atender esse pedido, tá bom? De pessoas, inclusive padres, que pedem porque gostam de interagir um pouco com isso, para ver melhor a missa, às vezes até se basear, né? Seminaristas que pedem bastante também. A gente vai tentar dar conta disso, de entrar aí, como estamos fazendo hoje então, um pouco mais cedo já aos sábados. Lembrando sempre, minha gente, que esses momentos com a palavra de Deus, as missas online, eu sei que muita gente acompanha as nossas missas, de modo algum te exclui da necessidade, mandamento, dever de salvação de ir à missa na sua paróquia, de comungar, de se confessar. Não existe catolicismo por tela, por YouTube. Nós precisamos da igreja. Na medida em que te é possível, dentro das realidades aí de cada cidade, dê o seu melhor, tá bom? Mas esse então é o segundo domingo do tempo da Quaresma e nós vamos, a partir do Evangelho, refletir a liturgia desse final de semana, desse tempo de conversão. O Evangelho está em Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10, e diz assim: Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse segundo domingo da Quaresma, a Igreja proclama o Evangelho da Transfiguração. Porque, afinal de contas, o que é a conversão? A conversão é fazer a gente se transfigurar, ir além da figura inicial, transfigurar, revelar a essência que está dentro daquela figura. Quando Jesus foi transfigurado, significa que aquela figura que os discípulos viam todos os dias, barba, cabelo, voz, altura, pele, eles viram para além daquela figura, porque Jesus mesmo foi transfigurado. A figura humana dele foi tomada aqui, o Evangelho tenta relatar, né, as roupas, as luzes, ao redor dele, Moisés e Elias e Moisés, que é o resumo de todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Portanto, esse tirar lá de dentro e pôr para fora, às vezes, o que está escondido. Quando a gente foi batizado, foi semeado em nós a fé, a esperança e a caridade. A imagem e semelhança do que Deus é. O pecado nos desfigura. Por isso a gente precisa se transfigurar ao longo da vida. A conversão vai fazendo isso em você e em mim. Quando a gente vai andando com Jesus, a gente também vai sendo transfigurado. A gente vai mudando de figura. As pessoas até notam: nossa, o que aconteceu com você? Você está melhor, você está diferente, está com a cara boa, você está se transfigurando. De dentro para fora, o batismo meu está vindo à tona. A minha fé, a minha esperança e a minha caridade. Isso é a santidade. O santo, a santa, é aquele que, na figura humana que tem, nas características que tem, não impede de visibilizar ou que seja visível o Filho de Deus que ele é, que está lá dentro dele. E para isso a gente precisa da Quaresma, da conversão, e tirando os nossos excessos e as nossas desfigurações que vieram da vida, da educação que a gente recebeu, dos nossos maus hábitos, dos pecados cometidos, tanta coisa. Então o pecado desfigura. E Jesus se transfigura justamente preparando os discípulos para a sua desfiguração na cruz. A figura de Jesus na cruz fica desfigurada. É assim que vai ser proclamado na leitura de Isaías na Sexta-feira Santa. Não havia nele beleza ou formosura, tão chagado estava
virávamos o rosto, o homem desfigurado. Mas antes da figura ser desfigurada, ela é transfigurada diante de Pedro, Tiago e João. Jesus escolheu esses três, possivelmente eram os três que mais se davam a Jesus também, né? E os levou sozinho para o alto da montanha, para transfigurá-los e para se transfigurar, mas para fazer algo dentro dos discípulos também. Transfigurar o entendimento que os discípulos tinham de uma figura chamada cruz. Porque você viu ali, primeiro então, as luzes, a glória, esse entendimento de que Jesus não é um homem normal, ele é Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa buscar nessa quaresma, gente, quem é Jesus? Esse Jesus muito coleguinha, esse Jesus muito homem... Não, Jesus é Deus, é palavra de salvação. A Eucaristia é o quê? Não, é a nossa ceia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Você entende isso? A gente às vezes precisa transfigurar a própria fé. A nossa fé está ficando muito figurativa das coisas mundanas, sem mística, sem espírito, né? Então, olha, toda essa transfiguração acontecendo. Aí o Pedrão, tadinho, isso aí, o Pedro e as bolas fora dele, mas pelo menos ele é corajoso. Eles estavam com tanto medo e Pedro viu que alguém tinha que falar alguma coisa, mas como ninguém vai falar, eu falo, nem que seja errado. Ai meu Deus, falou e errou. Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Não era isso que tinha que ser feito, mas isso mostra algo de bonito de Pedro, né? Mestre, é bom ficarmos aqui, no alto da montanha. Será que muitos de nós não estamos precisando dessa transfiguração? Jesus é bom ir na missa. Jesus é bom rezar, a gente podia ficar aqui, né? Pedro deu bola fora? Deu, mas pelo menos mostrou que ele gostava da companhia de Jesus. Talvez é isso que está faltando na vida de muitas pessoas. A gente já não gosta mais da montanha, da igreja, da paróquia, do seminário onde se vive, do convento onde se está, da família que se tem. É bom ficarmos aqui, porque é bom ficar onde Jesus está. Mas a palavra diz, o Pedro, coitado, né? Não era isso que era para ter falado naquela hora. E aí vem uma nuvem, desce uma nuvem, os encobriu com a sua sombra. Na Bíblia a nuvem é sempre a manifestação da glória, da visitação de Deus, não é? O Espírito de Deus envolve como nuvem, como sombra, no início do mundo, a Virgem Maria para engravidar, não é isso? E da nuvem, que é sinal então de Deus, vem uma voz. Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E aqui está então a transfiguração que precisa acontecer nos discípulos. Quando Deus diz assim, vamos lá, minha gente, atenção no padre, é um raciocínio que ele está fazendo aqui. Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Uai, mas os discípulos não estavam escutando? Não, não estavam. Ou, se estavam não entendendo. Porque Jesus estava falando de uma figura assombrosa. O que Jesus tinha dito antes disso aqui para Deus dizer, escuta o que ele fala, Pedro, dá ouvidos a Jesus? Jesus tinha falado que o Filho do Homem devia morrer, sofrer muito, ser traído, será entregue, será escarnecido, esbofeteado, cuspirão no seu rosto e morrerá na cruz. Era isso que os discípulos não estavam transfigurando, eles estavam só na figura da cruz. E não foi por isso que Pedro pegou Jesus pela mão, levou para o canto e falou, Deus o livre, Senhor. O Senhor vai morrer não. Deus o livre de acontecer isso com o Senhor. E aí Jesus falou, vai para trás de mim, Satanás, seu capeta. Você não pensa como Deus. Portanto, gente, vamos aqui comigo. A transfiguração da nossa inteligência. Porque para a inteligência humana, a cruz é uma desgraça. Para a inteligência humana, a consagração da vida a Deus é um desperdício. Para a inteligência humana, ser bom é ser bobo. Nós precisamos transfigurar a nossa mente, minha gente. O nosso entendimento das coisas. Então Deus fez toda essa cena, revelando que Jesus não é um homem que pensa diferente de mim. Ele pensa diferente de mim, mas ele é Deus, então era bom eu pensar como ele. A respeito da figura, do fato, cruz. Escutem o que ele diz quando ele diz sobre cruz. Escutem o que ele fala quando o que ele fala é sobre dar a vida, sobre lavar os pés dos outros. Dê atenção a ele, Pedro, Tiago e João. Entende isso? E de repente, então, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Que lindo isso. Desapareceu tudo. Porque só tem uma coisa que vale a pena enxergar na vida mesmo. Jesus. Sumiu tudo. Só ficou Jesus. Essa é a graça da oração. Essa é a graça do Espírito Santo em nós. Vai sumindo tudo.
e fica Jesus. Quando o Espírito Santo nos toca, e a gente às vezes está sofrendo, porque no sofrimento a gente vê muita coisa, né? A gente vê o amanhã e já vai vendo tudo que vai dar errado. A gente vê o passado e já vai vendo tudo que errou, quem foi culpado. A gente vê o hoje e vê todas as lutas que tem. Às vezes, minha gente, nós estamos vendo tanta coisa que a gente não está vendo Jesus. Olha que lindo isso, esse momento da vida onde some tudo e fica Jesus. E a palavra dele. Agora, transfigurado, não mais só a figura. Transfigurado. Quando essa palavra é palavra de salvação, o Espírito Santo transfigura a palavra dentro do meu ouvido, dentro da minha inteligência, dentro do meu coração e nas minhas atitudes. Você entende isso? E aí nós vamos transfigurando a nossa vida. Ó. Aí eles vão descer. Ao descerem da montanha, Jesus diz, nem conta para ninguém, que nem vocês entenderam, os outros menos. Espera a ressurreição e aí vocês contam. Mas veja, após então esses momentos na nossa vida de transfiguração, onde as figuras são iluminadas e transfiguradas, onde a fé vem para fora na sua beleza, poder e relevância, começa a acontecer conosco algumas coisas. O salmo de hoje, andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. A gente transfigura o que é andar nessa terra. Tem que andar junto com Deus, na presença de Deus, e na terra dos vivos, né? Depois que morre, aqui, agora. A gente transfigura a imagem que temos das nossas renúncias, das nossas lutas. Segunda leitura, Romanos 8, 31, 34. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente transfigura os nossos medos, os nossos pavores. Às vezes nós estamos na figura do medo, do pavor, do impossível e transfigura. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí todas essas lutas transfiguradas são justamente um momento de graça na minha vida, onde eu vou viver, sentir e conhecer Deus como nunca vivi, nunca senti, nunca conheci. E na transfiguração, escutando o que Ele diz, inclusive sobre a cruz, a gente aprende a renunciar. Vamos terminar olhando a primeira leitura, que é belíssima, que é lá do Gênesis 22. Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Pega o teu filho Isaque, a quem tanto amas. Isaque significava alegria, mas também podia ser traduzido como gargalhada. Gente, o velho Abraão, vem, nasce um meninozinho. Gente, imagina o Isaque, ele colocou o nome do filho dele de gargalhada, de risada, porque era o que o menino causava nele. Já idoso, nasceu um garotinho. Eu fico imaginando o Abraão vestindo um menino, sabe, meião verde, short branco. Sabe aquela camisetinha verde, o pé de palmeira, chutando bola com o menino, ele já vovô. Gente, o Isaque era a paixão dele. Aí Deus vai dizer, Abraão, pega o teu filho, vai para a terra de Moriá e lá oferece ele para mim em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. Meu Deus, que situação, a situação do Abraão, não é? Mas ele precisou transfigurar a figura do sacrifício, do filho tão amado. E aí diz então que eles caminham 4 dias. O Isaquezinho carregando a lenha, a cordinha, que é a prefiguração de Jesus indo para a cruz, né? E chega lá então, ele amarra o filho e no ato de sacrificar o filho, Deus diz, o anjo do Senhor diz, Abraão, Abraão, ele diz, estou aqui, não estendas a mão contra o teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Não precisa. E aí Abraão vê um cordeiro, um carneirinho, amarrado pelo chifre. E ele sacrifica a Deus o carneirinho, o cordeiro. O que a gente diz toda a missa? Eis o cordeiro de Deus. Abraão, fica com teu filho. Se tem alguém que vai morrer, vai ser o meu filho, não o teu filho. E por causa disso, Abraão, porque não me recusaste teu filho único, porque sacrificaste dentro de ti, Abraão, o grande amor da tua vida, eu te abençoarei, tu serás uma bênção. Sabe, gente, a gente precisa transfigurar as nossas renúncias. Às vezes, quando chega a hora de eu sacrificar o meu Isaque, de eu romper dentro de mim um apego, a gente se desespera, chora, se arrepende de ter fé. Se eu soubesse que a fé me ia trazer ao ponto de eu ter que renunciar ao meu Isaque, eu nunca tinha andado com Jesus. Não, criatura. Porque agiste assim, você será uma bênção. E em ti muitos, e a partir de ti muitos serão abençoados. Então nós precisamos também hoje transfigurar as renúncias que Jesus nos pede, os amores e apegos que Jesus nos pede, porque muitos de nós estamos nos distanciando do Senhor, porque não queremos ouvir o que Ele diz, quando o que Ele diz é, sacrifica isso aqui para mim. E veja, gente, Abraão volta para casa carregando o filho, porque no fundo,
quando a gente renuncia por dentro. No fundo, aquilo que eu renuncio agora é meu, só que do jeito certo. Esse é o ponto. Quando eu renuncio por dentro, Abraão, ele foi sacrificar o filho, dentro dele ele já tinha sacrificado. Nem precisou sacrificar fora, porque agora ele possui, sem atrapalhar Deus. Esse é o ponto. Então, quando eu faço essa renúncia aqui dentro de mim, aquilo que eu renunciei mesmo. De algum modo é meu. De algum modo não ocupa o lugar de Deus. São João da Cruz vai falar um pouco disso, tem uma poesia dele belíssima, né? Tudo é meu. O céu é meu, Deus é meu, os anjos são meus, os homens são meus, a vida é minha. Tudo é meu. Porque eu renunciei tudo, agora tudo é meu. Agora tudo é meu em Deus, de modo transfigurado. Será que não é isso que está faltando na vida de muitos de nós? A gente caminha com o Senhor, quando Deus nos dá a graça da gente se transfigurar numa bênção a partir da renúncia. Porque ninguém pode ser uma bênção sem ter renunciado nada. Todo mundo quer bênção é porque deixou alguma coisa para trás. A gente se revolta com Deus. Nós precisamos transfigurar o entendimento que a gente tem dos nossos amores, afetos, apegos, sonhos e desejos. Portanto, irmãos, permitamos que a palavra de Jesus nos transfigure. Esse é o meu filho amado. Escutai o que ele diz, também quando ele fala sobre o sacrifício, a cruz e a renúncia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.